Então, boa tarde a todas e a todos. Nós vamos começar mais uma reunião do nosso grupo Nostradamus. Já aproveito para deixar aqui o convite para a Beatriz. A reunião acontece toda quarta-feira. Cada quarta-feira a gente tem um convidado, alguém do laboratório, do nosso grupo mesmo, que vem conversar um pouco sobre a pesquisa. É uma reunião bem informal, Beatriz. Então, sinta-se entre amigos. Esse é nosso intuito. E deixa eu apresentar a Beatriz para quem não conhece. A Beatriz ela é gestora ambiental pela Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, mestra em Ciência do Solo, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, da Universidade Federal de Santa Maria. E nesse mesmo programa ela vem realizando o doutorado. Hoje a Beatriz vai falar um pouco sobre essa pesquisa que ela vem desenvolvendo. E o tema da apresentação dela, o título, é Mulheres nas Geociências, Cenário Atual e Perspectivas para o Futuro. Beatriz, você tem o tempo que você quiser. A gente deixa sempre a escolha de quem está falando, se quer que as pessoas interrompam e vá conversando, ou se prefere falar tudo, e lá no final a gente abre para perguntas. Então, fica ao seu critério, tá bom? Tá bom. Eu acho que você tem uma apresentação para compartilhar com a gente? Sim. O que eu planejei foi... Eu acho que é bem legal a gente discutir, é um assunto que rende, muita gente tem muita coisa para falar. Então, mas eu acho que no comecinho é bom eu introduzir alguns conceitos, alguns dados que são muito importantes, porque para não ficar nessa visão superficial, igual a Amanda falou, né, que a Lúcia disse que não existe machismo na ciência do solo, mas quando a gente vê os dados, a gente vê que existe ainda assim, que é estrutural e a gente tem muito ainda para trabalhar. Então, quando a gente apresenta os dados, aí não tem como argumentar contra, não tem como dizer que não tem. Tem sim. Então, no comecinho eu vou apresentar algumas ideias, algumas coisas, e daí depois a gente pode conversar, discutir mesmo. Tá ótimo. Vou compartilhar minha telinha aqui. Não tá... Tá. Deu? Para mim ainda parece uma tela escura. Para mim aparece. Para mim tá aparecendo. Parece a apresentação? Sim. Então tá. É porque o meu ele tem um delay assim. Mas apareceu agora? Apareceu. Tá perfeito. O tempo é todo teu. Boa apresentação. Obrigada. Então, eu sou da ciência do solo, né? Mas eu tenho um interesse pessoal em estudos feministas, em estudos de gênero, e eu queria trazer esse assunto, essa conversa para dentro da ciência do solo, porque enquanto eu estava lá no mestrado, o que eu mais reparava era que tinha muita mulher na ciência do solo. Então, a gente via muita mulher nos corredores, nos laboratórios, nas salas de aula, só que quando a gente procurava essas mulheres em cargos altos, a gente não achava. Então, quando eu fui pesquisar, a gente vê que não tem mulheres em altos postos. Então, para ter uma ideia, lá a gente tem 16 professores e uma professora só. E aí a gente não tem nenhuma mulher em coordenação, em diretoria, em nada. Aí eu comecei a me perguntar, né, por quê? Se tem tanta mulher entrando, tanta mulher se formando, por que a gente não consegue evoluir na carreira, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e vi que é um problema generalizado, assim. A maioria dos cursos hoje, ao redor do mundo, acontece a mesma coisa. Os únicos cursos que não acontecem muito isso são os cursos da área da saúde, que são ali voltados, então, para o cuidado, então, enfermagem, psicologia. Também tem muito nas licenciaturas, tem muitas mulheres também nas licenciaturas, que são aquele estereótipo, né, de que a mulher ela é a cuidadora, ela é a que ensina. Então, faz sentido também que tenha mais mulheres nesses cursos por causa desse estereótipo. E aí, na ciência do solo, então, o meu trabalho
como vocês são da geografia, né, eu pensei em abrir um pouco o escopo da apresentação, porque na ciência do solo a gente não tem quase nada, nenhuma informação mesmo. Tem uns 2, 3 artigos só, bem gerais, assim, falando sobre os Estados Unidos, e nas geociências a gente começa a ter mais, principalmente ecologia, biologia, ali a gente começa a ver mais trabalhos relacionando gênero com a profissão, com a ciência. Então, a minha ideia aqui é começar a apresentar uns esqueminhas bem rápido. Primeiro, é importante a gente começar falando sobre o que é o preconceito, porque é a base de tudo, é o fundamento de tudo que vai acontecer na sociedade, ele tem origem no preconceito. Então, o dicionário Oxford, ele vai dizer que o preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Então, aqui a gente pode ver que foi o que a presidenta da Sociedade de Ciência do Solo fez, né? Ela fez uma generalização apressada a partir de uma experiência pessoal. Ou seja, ela nunca sofreu isso, então, consequentemente, não existe isso na minha área. E isso é uma ideia muito equivocada. O dicionário Aurélio ele vai dizer que é uma suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credo, religiões e etc. O preconceito ele é muito preocupante, porque é a partir dele que vai se criar os estereótipos. E é a partir do estereótipo que se cria a discriminação e as formas criminosas, né, de discriminação, de assédio. Então, começa tudo a partir do preconceito. Só que existem 2 tipos de preconceito. Existe o explícito, que é aquele em que a pessoa ela sabe que ela tem o preconceito, então ela sabe que ela sente aquilo, ela sabe que as ações dela confirmam aquilo, às vezes ela até tem orgulho de sentir e de pensar daquela maneira. Então, uma crença ou uma atitude de preconceito que o sujeito tem em relação a uma pessoa ou a um grupo em um nível consciente. E o implícito, que é muito perigoso, porque muitas vezes a própria pessoa não percebe que ela tem. Então, ela é um preconceito que está no nível inconsciente. Então, a pessoa, às vezes, ela pode até achar que ela é defensora daquela identidade, daquele grupo, que ela apoia, mas quando a gente vai ver as ações e os sentimentos e as falas dessa pessoa, ela exala esse preconceito, né? Ela põe para fora todo o preconceito dela. Então, o implícito é muito perigoso e a gente tem que ficar conscientemente ligado para ver se a gente está fazendo esses atos implícitos de preconceito, porque eles podem se transformar em práticas de microagressão, que são chamadas. Então, é um olhar, é uma risadinha, é uma piada, são ações muito pequenas, mas que para a vítima, quando ela começa a sofrer várias vezes, seja da mesma pessoa ou seja de pessoas diferentes, aquilo afeta muito a vítima, né? Então, ela vai sofrer muito, porque aquilo ali é constante, é toda hora uma coisinha, uma açãozinha pequenininha, cutucando aquele ponto da identidade dessa pessoa. Aí aqui a gente tem eu citei alguns trabalhos que mostram que a ciência ela tem uma competição de gênero não nivelada. Eu coloquei competição entre aspas porque não deveria ser uma competição, né? Deveria ser uma colaboração. Então, no desenho a gente pode ver ali um homem e uma mulher correndo, e é como se existissem mais barreiras para a mulher do que para o homem. E dizem que, na verdade, não, né? Que é meritocracia. Se você se esforçar, você consegue. Mas, na realidade, as mulheres têm muito mais barreiras do que os homens. Então, o viés de gênero, ele vai conduzir a desvantagens para as mulheres em mentoria. Elas têm muito menos mentorias do que eles. Elas recebem muito menos cartas de referência do que eles. Elas recebem muito menos nomeações a prêmios. Elas fazem muito mais trabalho invisível, que é o trabalho que muitas vezes não é pago, mas que ocupa muito essas mulheres. Elas têm menos publicações em revistas de prestígio. Elas têm menos oportunidades de contratação ou promoção. E esses que estão em azulzinho, essas referências em azulzinho, são específicos
as geociências, para depois, se vocês quiserem pesquisar. Elas ganham menos bolsa de estudos, elas ganham menos monetariamente, e elas têm menos patrocínio. Elas também recebem menos convites para palestras e conferências, menos convites para revisão em revistas, menos colaborações nacionais ou internacionais, menos patentes e menor satisfação. Então, dá para a gente ver que é muitas barreiras, né? Então, dá para ver que é estrutural esse preconceito, esse viés de gênero. E as mulheres têm que trabalhar daí muito mais para conseguir se nivelar aos homens. Aqui tem algumas porcentagens que esses estudos mostram, principalmente de assédio, né? Então, 51% das mulheres nas geociências já tiveram alguma experiência de assédio sexual. Você vê, metade das mulheres, né? 71% das mulheres em trabalho de campo já receberam comentários inapropriados e 26% foram assediadas. 31% das mulheres e 19% dos homens em corpo docente relataram terem passado por maus tratos. 76% das estudantes de doutorado reportaram experiências de assédio sexista ou discriminação racial, geralmente partindo dos orientadores. E 62% dos funcionários de educação superior reportaram já terem testemunhado ou sofreram bullying no passado. Então, dá para ver que são porcentagens altas e generalizada, né? Também acontecem com os homens em menor escala, mas também acontecem com eles. Essa aqui é uma pesquisa que está para ser publicada ainda, não sei quando que vai ser publicada. Marina Spiota é alguém que eu espero que seja minha orientadora quando eu conseguir fazer um intercâmbio. Então, eles pesquisaram se essas pessoas já consideraram deixar as geociências, e 50% das respondentes negras e brancas não binárias disseram que sim. E 1/3, aproximadamente, das pessoas entre as comunidades minoritárias também responderam que sim. Então, a gente pode ver aqui no cantinho 50%, né, das pessoas, das mulheres negras, 50% das mulheres não binárias e 1/3 dessas que estão em roxinho. E eles consideraram os grupos latino, birracial, multirracial, Oriente Médio, indígena, asiático, do Pacífico, enfim. Então, né, também é uma discriminação que está generalizada aí, acontece não só com mulheres, mas com qualquer grupo minoritário, e a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade, que é muito infeliz. E aí, aqui é um exemplo prático do que acontece quando a gente tem o viés de gênero na ciência. Aqui é um estudo feito em 2012, em que eles deram um currículo para avaliadores para recrutar técnicos de laboratório. Então, os currículos eram idênticos, mas os nomes eram diferentes. Um era de homem e um era de mulher. E no final do estudo, o homem se saiu melhor na avaliação. Então, ele teve ofereceram mais mentorias para ele, ofereceram maior salário para ele, disseram que ele era mais capacitado, e a mulher disseram que o maior motivo para ela não ter sido tão boa igual o homem na avaliação era que ela era menos competente, mas os currículos eram iguais. E os resultados foram iguais tanto para avaliadores homens como mulheres. Tem um estudo que fizeram em 2020 que diz que no mundo 90% das mulheres e dos homens têm algum tipo de viés de gênero. 90% no mundo. E aqui é outro estudo que diz que furacões com nomes de mulher são mais mortais do que furacões com nome de homem. E aí, por quê? Porque as pessoas tendem a subestimar o furacão quando ele tem o nome de mulher. Eles acham que o furacão não vai ser tão destrutivo, não vai ser tão mortal. E aí as pessoas deixam de tomar providências de segurança por causa disso. Então, existem dois termos, quando a gente começa a pesquisar esse assunto, que aparecem muito, toda hora, que na verdade, o que tenta explicar o que acontece
com as mulheres na ciência. Então, tem o glass ceiling, que seria o teto de vidro, e o leak pipeline, que seria um cano com vazamento. O glass ceiling seria como se a gente tivesse uma escada e em algum momento da escada tem um teto de vidro em que as mulheres não conseguem ultrapassar. Ou seja, é uma barreira invisível, não dá para ver nada ali, mas tem algo que não deixa elas crescerem. E aí o leak pipeline significa exatamente isso, que quando a gente vê as tendências dos dados, quando os postos, os cargos começam a aumentar de nível, as mulheres começam a diminuir em quantidade. Então, hoje a gente tem mais mulheres em todos os níveis de educação, mas quando a gente vai procurar essas mulheres em altos cargos, na verdade são os homens que dominam. Aqui a gente tem um teste criado pela Universidade de Harvard, que é muito interessante, acho que todo mundo deveria fazer, eu até coloquei o link ali, e ele vai fazer, então, vai testar a sua associação implícita. O que o nosso cérebro faz? Ele, para economizar energia, para economizar tempo, ele agrupa características com outras características, grupos com outros grupos, para a gente acessar as informações mais rápido. Só que a gente pode também fazer associações erradas, associações estereotipadas. E isso acaba sendo automático. A gente não tem controle. É aquela resposta que vem na hora, assim, da nossa cabeça quando a gente pensa. Então, aqui nesse teste, a gente consegue avaliar se a gente tem algum tipo de viés de gênero. De gênero, não só de gênero, né? Mas ali de cor de pele, em relação a país, em relação à sexualidade, raça e idade. O outro eu não consigo ver porque tem uma barrinha na frente aqui. Mas o que importa aqui para a gente, então, é o teste de gênero. Então, ele vai te dar 4 categorias. Ele vai te dar a primeira categoria, mulheres, com várias palavras que se referem a mulheres, homens e várias palavras, ciências humanas e ciências exatas e naturais. O que ele vai testar aqui é se você associa mais ciências humanas com mulher e ciências exatas com homens. Então, ele vai te falar assim, numa primeira etapa. Se aparecer uma palavra que está na categoria de homens ou de ciências humanas, você aperta E. Então, você associa essas categorias ao lado esquerdo. Se aparecer alguma palavra que se associa a mulheres ou ciências exatas, você aperta I. Então, você associa ao lado direito. E aí, você vai fazendo isso rapidinho ali e depois ele vai trocar. Ele vai te dizer, agora você aperta E se você associa, se eu te mostrei homens ou ciências exatas. E ele vai mudando várias vezes, confunde toda a sua cabeça e você tem que responder. No final, ele vai calcular a sua quantidade de acertos e de erros e o tempo que você demorou para responder se era para o lado esquerdo ou se era para o lado direito. Eu já tinha feito esse teste, foi a terceira vez que eu fiz esse teste, e agora dessa vez deu pouca ou nenhuma associação. A primeira vez que eu tinha feito, tinha dado associação moderada entre mulheres e ciências humanas e homens e ciências exatas. A segunda vez já diminuiu um pouquinho e tinha me dado levemente, associação leve a mulheres com ciências humanas e tal. E agora, a última vez que eu fiz, deu pouca ou nenhuma. Isso, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Eu não acho que está associado à repetição do teste, porque eu fiz com intervalos de tempo muito grande e é um teste que você esquece, porque o que você tem que fazer ali na hora é associar certo grupo com esquerda ou direita. A gente não faz isso normalmente, né? O que permanece é a nossa associação de homem e mulher com tal ciência. Então, ele confunde muito sua cabeça, até não é bom ficar repetindo esse teste um atrás do outro, porque ele cansa. Então, eu acho que a explicação que eu tenho para eu ter conseguido pouca ou nenhuma associação foi porque eu simplesmente comecei a estudar sobre o assunto, eu comecei a ler muito, comecei a pensar muito sobre o assunto. Então, mostra que quando a gente trabalha ativamente, né, para mudar nossos vieses, dá resultado, a gente consegue. Que são os resultados gerais do site sobre esse teste. Então, a gente pode ver que 70% das pessoas que responderam o teste têm algum tipo de associação de mulher com humanas e homens com exatas.
A gente tem até um pouquinho ali alguns que pensam o contrário, né? Mas a porcentagem é muito pequena se comparada à outra. E nesse gráfico aqui a gente tem as informações da área de vocês, né? Então, a geografia, a quantidade de mulheres em comparação com os homens. Na pesquisa em geografia, a gente pode ver que é 25% de mulheres só. E quando eu falo a nossa porcentagem, a porcentagem das mulheres, eu gosto de falar o contrário para mostrar o contraste com mulher grande. Então, se tem 25% de mulheres, tem 75% de homens. Então, a diferença é muito grande. E na ciência do solo, ainda a diferença é pior ainda. Está ali por volta de 14%, 15% de mulheres e 85% de homens. Bom, Bia, você pode clicar, eu acho que tem eu não enxergo direito, mas acho que está escrito ocultar nessa barrinha. Ah, tá aparecendo para você isso aqui também? Tá, Achei que era só para mim, ok. Não. Então, quando a gente diversifica as pessoas que estão dentro da nossa área, da nossa disciplina, a gente só vai ter benefício. Então, já tem vários estudos que mostram os benefícios da gente ter diversidade e inclusão nas nossas disciplinas. Ela vai ser a chave, então, para a diversidade de pensamento e inovação. Ela vai aumentar a inteligência coletiva, as habilidades são usadas com maior eficiência e as pesquisas têm maior impacto. Vai manter a competição científica ao prover modelos que atraem jovens talentos para a ciência. E a presença de minorias em posições de liderança e altos cargos é importante para que os novos estudantes possam se ver representados nessas posições, sentindo que são incluídos e que podem ter um futuro a almejar na organização. E as recomendações do que a gente pode fazer, então, né? Já que é estrutural, então é uma coisa que é difícil da gente mudar. Precisa modificar leis, precisa mudar como a universidade se porta em relação a esse assunto, mas a gente pode começar por a gente mesmo, vendo, então, as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos preconceitos e reconhecendo que a gente tem esses preconceitos. Acho que é o primeiro passo. Todo mundo tem algum tipo de viés, por algum grupo, por alguma identidade. Então, a gente tem que trabalhar ativamente para a gente lutar contra os nossos próprios vieses, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto no que a gente fala, no que a gente pensa, no que os outros fazem, nas piadas que os outros fazem, se a gente participa ou não. Então, a gente tem que atentar para esse viés implícito que a gente tem. Quando a gente procura, então, colaboradores e convida as pessoas para os nossos grupos, quando a gente seleciona palestrantes, quando encorajamos nossos colegas a concorrerem em eleições e posições de liderança, quando nominamos candidatos para receberem honras e reconhecimentos, e ali no final vai dizer, então, que boas intenções quase sempre são insuficientes. Então, você pode até concordar com tudo que eu estou falando, mas a gente tem que trabalhar, então, para mudar, fazer alguma coisa. A gente tem que tomar alguma medida para que isso mude. E quando todo mundo começar a mudar, as instituições, as organizações, as universidades, elas vão se ver pressionadas a mudar também as suas diretrizes, seus objetivos, e essas mudanças vão começar, então, gradualmente a serem praticadas mesmo no dia a dia, juntamente com a universidade. Então, é responsabilidade dos cientistas e das cientistas determinar a direção que a disciplina irá tomar. Então, não apenas em relação ao rigor e à qualidade da ciência, mas também por uma equidade e tratamento justo dos seus praticantes. Aqui é a minha parte do trabalho, né? Que me perguntaram se o meu trabalho estaria dentro da ciência do solo. Então, eu acho que a ciência do solo não é só laboratório, não é só exatas, não é só análises, mas também é pensar sobre o que a gente está praticando. Se a gente está sendo justo com as pessoas que estão dentro da ciência do solo, ou dentro das geociências, né? Se elas têm um tratamento equitativo ou não. E é isso, então, que eu proponho com o meu trabalho, trazer essa discussão para que algo possa ser feito. Algumas referências aqui. E agora eu acho que é a parte legal do trabalho, que é a discussão, que é a gente conversar sobre
Eu queria ouvir as experiências de vocês, se vocês têm algo a compartilhar, se vocês têm alguma dúvida. Primeiro vamos aplaudir, né? Beatriz mexendo no vespeiro. Obrigada, sempre, tipo isso. Ficou até nervosa. É assim que a gente gosta. Eu tenho que sair para uma outra reunião. Hoje eu estou de reunião em reunião. Ai, meu Deus do céu, tá difícil. Mas vamos lá. Aí eu queria parabenizar, eu acho que tem toda a razão, é Beatriz, né? Isso. Acho que faz parte, sim, do escopo. Eu acho que tem gente que tem que trabalhar com isso. E mostrar com dados, né? Afinal de contas, nós somos cientistas, né? E se não tiver alguém fazendo uma pesquisa para mostrar que existe essa... que não somos iguais, né? Que está muito longe de sermos iguais, né? Nós não temos base para avançarmos, né? Então, acho que é super importante. Queria te dar parabéns. Obrigada. E eu queria te perguntar umas coisas, assim, o seu trabalho vai ter... No comecinho, eu não sei se eu entendi muito bem. Vai ter entrevista, vai ter levantamento de dados no Brasil a respeito da ciência do solo, porque você falou que não tem quase nada, né? Uhum. E você pretende fazer um trabalho assim ou não? Sim, então, o início da ideia, o meu professor ele queria só que fosse uma análise quantitativa. Uhum. Então, saber quanto tem de mulher, quanto tem de homem, fazer uma porcentagem e meio que ser basicamente isso, né? Não é bem por aí. Eu comecei a achar que ficava muito pobre, Sim. não explicava, não discutia o problema. E aí eu comecei a incluir outras coisas, e eu incluí a parte qualitativa. Então, eu incluí, além dos questionários que já ia ter, eu incluí também entrevistas. Eu vou querer abordar o assunto de assédio sexual dentro da ciência do solo. Vespeiro forte. Esse, né? Olha, esse aí a coisa é feia, viu? Eu já andei participando. Obrigada por responder. Agora eu já vou para a segunda. Se você faz parte da BMGEL. Não. Não? Você não. Conhece a BMGEL? Não. Não acredito! A BMGEL? Nunca A BMGEL, Associação Brasileira de Mulheres na Geociência. Não. Não, Beatriz. Preciso te dar o contato já. Tem uma galera forte da BMGEL. Legal, pode ser. Da Associação Brasileira de Mulheres na Geociências. Essa associação promove lives, promove apoio às mulheres que sofreram assédio, recolhe denúncias, tem vários núcleos. Se você entrar em agora, quer ver? Eu até posso tentar entrar agora, quer ver? Quer ver? Associação Brasileira de Mulheres na Geociências. Eu vou tentar. Já achei aqui. Achou? Achei. Então, tem vários núcleos. Se você for lá nos núcleos locais, o povo de Minas é bem forte. Eu conheço tenho uma amiga que é do núcleo Ouro Preto, bem atuante mesmo. Já fez várias lives e é bom acho que o mais perto da gente é Campinas. Uhum. Tá? Eu acho que tem da gente aqui, né? O seu tem em Porto Alegre, ó. Não, mas eu tô em São Paulo também. Você tá em São Paulo também? Então achei que você tivesse... Qual o seu programa de pós? O meu é Ciência do Solo. Ciência do Solo. De Santa Maria, né? Santa Maria, tá. O seu orientador é o Dalmolin? Tá, sim. Eu já tinha ouvido falar dessa pesquisa do Dalmolin. Da sua pesquisa por vias Dalmolin. Então, e tem essa associação que tem, inclusive, dados interessantes, viu? Que você pode, inclusive, tentar ver com elas, assim, Enfim, eu posso te dar
o contato da Carol, que é quem atua bastante lá em Minas, e porque eu acho que vai ser muito legal para você ver que tem bastante gente que, assim, preocupada com isso, sabe? Tentando acolher as pessoas. Quando a gente fala em geociências, são vários cursos, né? Geofísica, meteorologia, entende? E aí tem uns que são mesmo, tem uns cursos que estão mesmo trabalhando bem ativamente com esse assunto. É ali na ciência do solo, agronomia, ali que está bem desanimada. Exato, e dá para você fazer parte, porque a gente está dentro da ciência da Terra, né? Então, é uma organização assim que vale a pena, viu? O pessoal é bem legal mesmo. Acho que uma outra coisa que eu queria falar, assim, que essa questão da diversidade que você falou, né? Que a gente acha que é balela, né? Isso aí acho que não é, viu? Se fosse, porque tem várias empresas, porque empresa visa lucro, né? Então, por exemplo, empresas de, assim, banco, muitos bancos, muitas empresas grandes mesmo, multinacionais, inclusive, que estão trabalhando super forte na questão da diversidade. Então, eles estão trabalhando assim... um exemplo é a Magazine Luiza, né? Mas, por exemplo, o Citibank é outro. Eles têm, assim, grupo dos negros, grupo das mulheres, grupo, sabe, LGBT, que eles querem, eles dão verba, que é para trazer palestrante, é para fazer reunião, e para promover contratação, não sei o quê. Por quê? Justamente porque eles perceberam que dá dinheiro mesmo. Um grupo mais diverso produz muito mais. Então, eles não fariam isso à toa. Não iam ficar gastando dinheiro com isso, né? Então, isso não, a gente pode falar, é balela, não, mas não é, não. É realmente um grupo mais diverso trabalha melhor, né? Então, a gente está empobrecido quando a gente tem um departamento que tem 16 homens, brancos, provavelmente, né? E uma mulher, né? Uma guerreira. Tá perdendo ali, né? Muito, né? E por fim, assim, eu também queria falar, desculpa que eu vou ter que sair, eu queria falar do assédio, que é uma coisa muito séria que a BMGEL costuma tratar bastante, sabe? Que é uma coisa que é bastante recorrente, mas que a gente vê que muitas vezes não é, como é que eu falo? Não dá em nada, sabe? Então tem a denúncia, mas, por exemplo, no começo assim ninguém nem acredita, aí depois tem testemunha, alguém acredita, mas aí o professor, né? Mas o professor tem estabilidade, mas o que vai fazer com o professor? E aí a gente teve um caso lá na Unifesp, que foi um professor da engenharia química, que aí não era da Geociências, né? Mas ele começou a assediar as meninas em festa, assim, porque ele era novinho, ele ia nas festas, convidava, ele ia. E aí ele começava a beber e assediava as meninas e começou a ter problema em sério, assim. E aí, tipo, uma teve a coragem de ir lá e denunciar, né? E demorou para acreditarem nela, assim, mas depois veio outra e outra e outra. E aí o professor, em vez de despedir, né, entrar num processo aí de um pouco mais sério, pelo menos de afastamento, sei lá. Não, a única coisa que fizeram, você vai deixar de dar aula 2 anos, sabe? Ou seja, fui trabalhar menos, além de tudo, né? Ai, que raiva. E é isso, né, que a gente encara lá na universidade que eu tô, né? Então, enfim, mas obrigada. Eu queria fazer esses comentários, assim, desculpa, eu me alonguei um pouco. Não, tudo bem. Mas acho que a gente não pode desistir só. A gente tem que continuar tentando denunciar, né? Acho que com o tempo vai melhorar. Eu tenho esperança de que vai melhorar. Já está um pouco melhor do que 10 anos atrás. Eu também acho. Já estão... Porque tem que trazer o assunto para a pauta, né? Se a gente não falar sobre o assunto, aí que a gente está ferrada mesmo. Então, quanto mais a gente fala, vai chegar uma hora que eu acho que vai naturalizar. E aí eu acho que vão começar a acreditar, mas vai demorar um pouco ainda. Beatriz, quando eu estava aí não, né? Quando eu estava em Santa Maria, mesmo departamento que você, mesmo programa, teve um episódio em que uma pessoa
A pessoa ia para campo, fazer coletas e tal, ia passar acho que 2 dias fora coletando. Eu cheguei para essa pessoa e falei, posso ir com você? E a resposta foi não. E eu insisti, pô, deixa eu ir com você, por que eu não posso ir com você? Eu gosto de coletar, você já viu eu trabalhando. Ah, não vou levar mulher para campo. E essa pessoa foi apenas com um rapaz. Então eu conheço bem o ambiente, sei que é um ambiente difícil para nós. E sei que tem uma disciplina de seminários, né? Tem que apresentar o projeto. Sim. Como que foi a recepção das pessoas do programa ao seu tema de pesquisa? Porque a partir da experiência que eu tive de ter um campo negado apenas por eu ser mulher, eu fico pensando na sua situação de chegar para apresentar esse projeto numa sala com 20, 30 pessoas ali. Como que foi? Então, o ruim foi que a gente estava em pandemia quando eu fiz seminários agora com esse projeto. Então, eu apresentei por vídeo. E aí assistia não sei, eu não sei quantas pessoas viram mesmo, entendeu? E aí acho que eram 3 ou 5 pessoas que tinham que fazer perguntas e eu tinha que responder. Então, eu não tive um feedback pessoalmente, eu não vi as reações, eu não vi a cara. Não foi cara a cara. Não, mas todas as reações que eu tive foram de parabéns e, nossa, que trabalho importante, tanto de homem quanto de mulher, que trabalho importante, tem que falar mesmo, e todo mundo super apoiando. Uhum. Mas... Você acredita? Você acha que pode ser um discurso? Eu acho que tem muita gente com medo. Exato. Homens com medo. E só que eles têm que fazer a deles, né? Que lindo que traz seu trabalho. Eu vou tentar avaliar todos os programas de ciência do solo do Brasil. Então, no questionário vai ter a pergunta se essas mulheres sofreram assédio e se elas gostariam de conceder uma entrevista. Então, eu vou perguntar para todas as universidades, né? Não só para nós. Então, é interessante, porque tem até uns programas que você vê eu acho que a Carol, que é essa moça que eu posso te passar o contato, que é de Ouro Preto, ela estudou em Viçosa, da ciência do solo de Viçosa. Ela hoje está no IF, né? No curso de Geografia do IF, Ouro Preto. Mas ela estudou em Viçosa e, assim, ela conta que lá o negócio é feio também, viu? Feio. Então, assim, ela deve ter uns contatos, sabe? Uhum. Agora, né? Mas, assim... E essa é a parte que eu mais estou ansiosa, né? De ter o feedback, de saber essas histórias. Ellen, quer falar alguma coisa? Eu entrei agora. Eu tô acompanhando, tô tentando entender. Achei que ia ter alguma coisa ainda que eu ia entrar e ia estar rolando alguma. Mas eu vou ver a gravação depois. Você vai postar, né, Marcos, depois? Com muitos cortes. Tá bom. A apresentação foi bem simplesinha, assim. Eu queria mais chegar na parte da discussão mesmo, de a gente conversar. Entendi. Eu tava muito ansiosa para ver. É que eu não tava muito legal, daí eu tomei um remédio, deitei um pouquinho para ver se passava dor de cabeça, e passou, daí eu vim correndo para cá. Uma coisa que eu fico pensando... Desculpa, Ellen, não, você ia falar, pode falar. Não, eu tô tentando ver aqui alguma coisa para falar. Eu acho que... Eu nem vi a pesquisa, mas eu já imagino os problemas. Eu nem vi sua apresentação, mas já deu para entender mais ou menos o que ela fala, principalmente pelo logo, né, que foi divulgado aí. Que o Marcos fez e divulgou aí pra gente. E eu imagino os problemas que você deve, né, enfrentar a partir de agora, o que deve estar enfrentando aí também. E assim, eu concordo plenamente, existe uma desigualdade muito grande entre a ciência, né, a mulher na ciência, o homem na ciência, que a ciência começou com homens, né? Então, a mulher está meio que tentando correr atrás aí dos seus direitos.
eu acho que é super válido, né? Eu gostaria muito de ver, muito mesmo. Então, eu falei, eu quero muito ver a apresentação, porque a gente sabe que existe, mas não existem muitas pessoas falando sobre, né? Sobre esse machismo. E a gente precisa desse toque aí, né? Porque muita coisa pode ser explicada, ou a gente pode recorrer muitas vezes a isso, né? Uhum. Dentro da academia, assim, eu não tenho que reclamar da USP, assim, sério. O pessoal é maravilhoso aí, pelo menos no pouquinho que eu conheci, né? Porque, claro, não posso falar da USP como um todo. Pelo menos aí no laboratório de pedologia, o pessoal é incrível. Mas vendo já na questão da minha formação no Instituto Federal, onde eu me formei, eu acho que, assim, eu fui a primeira aluna do meu orientador lá, trabalhar com geografia física. Os demais alunos sempre foram para o quesito mais pedagógico, né? Como era o curso de licenciatura e tudo mais. E eu fui mais para esse lado mais braçal, né? De fazer campo, coletar amostra e vamos que vamos. E eu não sei se eu posso interpretar isso como uma atitude, né? Meio que dos outros alunos de repensar, de por estar no curso de licenciatura não pensar nisso, né, nessa parte mais da geografia física, mas eu sempre fui meio destemida, assim, né, eu sempre meti a cara e fui com tudo. Uhum. Não ligava muito não, porque toda hora a gente ouve esses comentários assim, não sei o quê, é outra cidade, começou aí, né, você vai para outra cidade, é longe da sua família, e você vai deixar essa família, e não sei o quê. Gente, no futuro, primeiramente, né? Eu preciso me estabilizar para poder conseguir ajudar a minha família, porque eu parada aqui não consigo ajudar. E, enfim, lembro muitas vezes de no meio disso tudo, né? Conheci alguns homens, não sei se eu posso chamá-los de homens, né? Porque as suas atitudes não correspondiam à idade, eu acho, não sei. E a gente está ali fazendo, né, as pesquisas, tentando discutir, aí rola, você não sabe de nada, não sei o que lá. É meio complicado, né? Já aconteceu comigo também de uma palestra, não gostaria de não citar nomes, eu acho que já falei sobre isso, de fazer uma pergunta, e o professor, doutor, né, tava lá, e fala, você vai pesquisar lá o trabalho da minha orientanda, daí você vai ver. Mas ele falou da orientanda, né? Eu pensei, beleza, legal. Você vai pesquisar lá o trabalho da minha orientanda, 95% do que está escrito lá você não vai entender. Mas um pouquinho você vai, daí você vai entender o que você está me perguntando. Sabe? Já levei essa também, dentro de uma sala cheia de alunos, cheia de pessoas. Uma palestra, no final de uma palestra. Aproveitei que estava fazendo um trabalho sobre, eu falei, vou perguntar, né? Acho que a pessoa se sentiu ofendida com a minha pergunta, o professor. E aí soltou essa lá no meio de todo mundo. Enfim, eu não sei, gente. Tem muitas coisas que eu fico meio na dúvida de definir o que eu defino como uma atitude machista ou uma atitude meio de uma pessoa, desculpa a palavra, cuzona, né? Às vezes são as duas coisas em uma só, né? Às vezes não. Alguém tem mais alguma questão? Quer levantar mais uma bola aí para a Beatriz cortar? Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns, né? Aí eu fico aqui me perguntando, será que eu teria essa coragem? Eu acho que, assim, a mulher, em geral, acho que toda já passou por alguma situação parecida, seja na universidade, na pós-graduação, na graduação, no trabalho. Eu lembro que aqui na Universidade, né, Federal do Maranhão, que é onde eu moro, Campus Codó, em uma atividade de campo, né, um ônibus lotado, e uma colega minha ia bem na frente, em pé, né, e aí o professor falou, sai daí, porque tu não aguenta, tu não pode ir na frente, tu é muito fraquinha, pode ir para trás, né. Ela ficou tão estressada, ela ficou muito zangada, né, aí ele, mas tô estressada,
quer dizer que mulher não pode ficar zangada, não pode ficar com raiva, né? Porque já é histérica. Então, sempre a gente leva isso. Eu já sofri no trabalho, né, nessa situação também, né, com um colega de trabalho. Então, aí eu fico, assim, imaginando, meu Deus, será que eu teria coragem de fazer isso? Porque... Aproveitar o espaço que a Jéssica mencionou, né, que, enfim, estamos aqui somos da pedologia, mas estamos, né, na geografia que muita gente sequer sabe que trabalha com o solo, né? E eu fiquei, à medida que vocês estavam discutindo, eu fiquei pensando qual seria a forma de nos incluir dentro desse questionário que você aplicou, tal, e é difícil, né? Porque você precisa fazer um recorte ali do ponto de vista formal que seja viável para você ter uma forma de organizar todos esses milhares, espero eu, de resultados que você vai ter para você conseguir fazer a análise desses dados, né? E ainda que eu acho que não vai ter jeito de nos incluir de uma forma fácil, porque daí teria que fazer uma garimpagem, assim. Em todos aí. Inacreditável, assim. Infelizmente, acho que não daria. Mas eu fiquei pensando se isso seria um problema, propriamente. Eu acho que não, porque, em tese, você falou 16 programas, é uma boa amostragem. Eu não sei quantas pessoas vão responder, porque, sei lá, às vezes pode ter 50 alunos em cada programa, mas nem todo mundo vai responder, e eu espero que vários respondam para ter uma boa amostragem, mas, de todo modo, 16 programas já te dá uma confiabilidade grande, assim, ou seja, o resultado que você vai ter, ele vai representar uma realidade nacional mesmo. Não dá para... Se você pegasse só o programa lá de Santa Maria, ele seria um retrato daquele programa, mas 16 é uma realidade nacional, te dá uma boa segurança, pensando do ponto de vista estatístico, né, para você fazer essa análise. Então, né, eu gostaria muito que a geografia fosse incluída, mas eu entendo a escolha, mais do que uma escolha, né, o cenário de que é difícil de incluir, porque o trabalho tem que ser execuível também, né? E uma vez que você passar pela qualificação, não sei quanto de prazo você terá para fazer a pesquisa. 2 anos. 2 anos. Putz, é pouquíssimo tempo para fazer uma tese. Então, é importante que a coisa já esteja engatilhada. Inclusive, que vocês lembraram bem aí, tem que ter autorização aí para trabalhar com... Esperar a resposta. Sim. Né? E a gente sabe que não é rápido isso, né? Enfim, mas eu acho que você tem um bom caminho aí em termos de pesquisa. Eu vejo ela com bastante potencial. Para mim, ela é absolutamente importante e execuível, inclusive dentro do prazo que você tem. Ei, gente, voltei aqui. Queria me desculpar com a Beatriz, que eu precisei sair. Eu tinha aula. Não consegui fazer meu exame hoje, Marcos, que eu ia fazer o exame, ia ficar dopada. Não consegui, deu problema no convênio. E aí eu tinha aula, né? Eu pedi até hoje, pelo amor de Deus, vamos trocar o horário ano que vem para eu poder participar. Não sei como é que vocês vão programar o ano que vem aqui o Nostradamus, né? Porque vai voltar presencial, né? Provavelmente. Mas me desculpa, viu, Beatriz? Eu comecei a assistir, fiquei empolgadíssima e vou assistir com certeza, porque essa é uma discussão importante. Eu vi que Daniel entrou aí. Daniel é aluno da licenciatura de Geografia, não é? Não é isso, Daniel? Porque eu mandei tudo quanto era grupo da licenciatura de Geografia, porque é um assunto que é tão pouco falado, né? E a gente aqui começou a tentar motivar com que... Pena que as alunas, elas não entraram, que a maior parte também trabalha nesse horário, né? Não estava, mas é um assunto que é tão pouco tratado, né? E aí acabei falando assim, não, vou divulgar para os grupos de licenciatura, para que elas possam entender. A gente aqui no estado, no norte do estado do Espírito Santo, é o lugar de maior violência, né, contra a mulher. A gente está na parte de maior violência contra a mulher. E o estado do Espírito Santo já chegou a ocupar o 2º lugar, né, de estado mais violento, se não o primeiro, né? Não me recordo, alguma coisa desse tipo.
A minha aluna que fez um trabalho sobre a questão da mulher também acabou não podendo estar aqui hoje, que ela começou um serviço, né? Ela está com um serviço lá em Barra de São Francisco. Mas esse assunto é tão importante, e é tão importante ter os dados, que nem você falou no começo, né? Uma coisa é você falar por achismo, por experiência, porque você passou ou não passou, né? Outra coisa é você ter os dados, né? Ter a pesquisa. Isso é fundamental para que aí você possa, de fato, argumentar, né? A Beatriz, você está na Universidade de Santa Maria, não é isso? No Rio Grande do Sul? Eu tive 2 amigos que fizeram um doutorado aí, a Tássia, que eu não sei se ela terminou ainda, e o Lucas, né? Pilon, não sei se você já ouviu falar dele ou se faz um tempo já. Tassiara? Hã? Tássia ou Tassiara? Não, a Tássia. A Tássia, ela tem um trabalho com as mulheres, ela é da zootecnia, né? E ela tem um trabalho com as mulheres aqui no Nordeste. Desenvolve um trabalho aqui no Nordeste. E o Lucas, ele trabalhou com agroecologia e ele trabalhou com a cromatografia de Pfeiffer, né? E ele falava que a própria Ana Primavera, que era de Santa Maria, né? Durante tanto tempo, e ela ficou tão relegada mesmo, né? Não se dá a importância que ela tem mesmo no espaço dentro da ciência, por várias questões, né? Uma delas por ela ser mulher, fundamentalmente. Além disso, ela está dentro da agroecologia, que a gente sabe que é também polêmico dentro da agronomia. Alternativo. É os ricos. Dois viés difíceis, né? Mulher e agroecologia. Uhum. E aí ele falou que ela foi muito perseguida aí dentro mesmo da Universidade de Santa Maria, pouco reconhecida, não teve o reconhecimento necessário, e ele acredita justamente essas 2 questões. Ela falou, pô, era a mulher, né? Uma mulher inovadora à frente do tempo, né? Ana Primavera faleceu com 99 anos, acho que foi ano passado ou retrasado. Retrasado. E ainda na agroecologia, então é uma luta muito grande mesmo, né? Beatriz, e essa história com a BMGEL? Você tem alguma aproximação com elas? Como que é essa história? Não, alguém aí me falou sobre essa associação, né? Mas eu nunca nem tinha ouvido falar. Aqui a gente ouviu por causa de uma professora que está na UFOP hoje, né? E ela que tinha muito contato, que diz que na UFOP é muito forte isso, né? Inclusive tem lá um grupo que acolhe, inclusive, as denúncias das mulheres dentro da universidade, e tem apoio jurídico, elas são bem fortes nisso, né? Muito fortes. Na UFOP. Se quiser, depois eu passo até o contato dessa minha colega, porque ela é bastante militante ali dentro, ela conhece a turma toda, né? E ela foi para lá, agora ela foi chamada para o concurso, ela passou no concurso, agora ela é professora da UFOP lá. E ela que acabou movimentando essa história da BMGEL aqui no Espírito Santo, da gente tentar montar um grupo de mulheres geocientistas. Aí no começo foi, mas aí depois todo mundo se enroscou, veio a pandemia, a coisa morreu toda, né? Ficou assim, vamos fazer, e parou. Eu continuo lá sócia da BMGEL, mas não, a gente está tentando ver se consegue montar um núcleo mesmo da BMGEL aqui. Uhum. E a sua pesquisa dialoga muito, né, com isso. Então, seria interessante também, de repente, até contactá-las, conversar com elas, bem legal. Tá, legal. Depois eu passo para o Marcos, e aí o Marcos passa para a Jéssica, ou eu passo direto lá no grupo do Nostradamus, e a Jéssica passa para você. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode deixar a Beatriz trabalhar na qualificação dela. Hoje eu vou descansar, não vou fazer mais nada, não. Acho justo. Justíssimo. Bem, então, Bia, muito obrigada. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, mesmo link. Só clicar, estamos aqui às 3h. Tá. E volte para nos contar o que aconteceu. Por favor. Atualizar. Apareça por aqui também, caso você, né, precise desabafar. Nós estaremos Isso. aqui. Se precisar de apoio, né? Exatamente. Pode vir. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tá bom. Obrigadão, viu? Beijão. Beijão, gente. Cuidem-se. Tchau, gente. Até a próxima.
É. Tchau. Tchau. Semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima.